investi uma vez, eu preciso investir todo mês? Essa é uma das várias dúvidas que muitas pessoas têm, muitos iniciantes têm quando eles vão começar a investir. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo, para eu responder as 10 maiores dúvidas de todo iniciante. E a primeira dúvida é justamente essa: eu preciso investir todo mês? E não, você investe de acordo com a sua realidade. Se um mês você não conseguiu investir, tá tudo bem. Só que é claro, quanto mais disciplinado você for, mais constante você for, melhor vai ser os seus resultados, mais dinheiro você vai conseguir investir e juntar ao longo do período, né? Então, você não precisa se preocupar com essa questão de, nossa, eu sou obrigado a investir todo mês se eu começar a investir. Não tem isso, tá? Não tem limite de investimento. Se você investir uma vez, você pode investir 2, 3, 4, quantas vezes no mês você quiser, tá? Então não tem essa questão. Agora, a segunda pergunta: qual é o melhor investimento do momento? E galera, essa é uma daquelas dúvidas coringa que muita gente quer saber essa resposta quente do momento. E não existe o melhor investimento do momento. Existe o melhor investimento para a sua realidade atual, para o seu momento atual. Mas se a gente for generalizar, não existe o melhor investimento de todos, porque vai de acordo com cada objetivo. Então, se você ficar procurando essa resposta, esse tipo de resposta rápida, sabe? Para você não precisar forçar o seu cérebro a pensar muito e a estudar, você vai acabar errando, certamente. E é por isso que agora eu vou puxar de gancho a terceira pergunta, porque essa sim tem a resposta correta. Qual é o melhor investimento para quem está começando? E sem sombra de dúvidas, é o Tesouro Selic. Esse é o melhor investimento para todo iniciante. Se você nunca ouviu falar no Tesouro Selic, assiste os meus outros vídeos aqui dessa playlist, porque eu já falei sobre ele, eu já expliquei. Então, para quem está começando, o melhor investimento, sem sombra de dúvidas, é o Tesouro Selic. E depois você pode partir para CDBs, fundos imobiliários, ações, investimentos no exterior e, por último, criptomoedas. Então, você pode seguir esses degraus, essa escadinha, que eu chamo de escada do risco. Você deve começar pelo mais básico, que é o Tesouro Selic, onde você guarda a sua reserva de emergência. Inclusive, também, eu tenho vídeo sobre a reserva de emergência, né? Inclusive, eu tenho um vídeo onde mostra onde rende mais. Então, vai lá assistir, que eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Então, é isso, galera. O melhor investimento para quem está começando é na renda fixa, mais especificadamente no Tesouro Selic, que é um tipo de investimento do governo, faz parte do Tesouro Nacional, que é um programa que o governo criou para beneficiar pequenos investidores assim como nós, porque como você viu, mesmo com pouco dinheiro, né, com pouco mais de R$100, você consegue investir no Tesouro. Agora, bora para a quarta pergunta. Preciso de quanto para começar? Então, como você acabou de ver, se você for investir no Tesouro Selic, o investimento mínimo é R$167. E esse valor ele vai crescendo de pouquinho em pouquinho. Então, atualmente está 167, mas quando você for investir, pode ser que esteja 170, tá? 180. Quando eu investi no Tesouro Selic pela primeira vez, estava R$140. Mas agora, né, já está um pouco mais. Então, depende. Tem vários CDBs que o investimento mínimo é R$1, bem acessível. Tem investimentos que é a partir de R$50. Então, por exemplo, CDB do Itaú, o investimento mínimo é a partir de R$1. E CDB é um ótimo investimento para quem está começando. Mas tem CDBs ruins também. Para você descobrir se um CDB é bom ou ruim, você tem que ver a rentabilidade, você tem que ver também a liquidez, se tem liquidez diária. Isso depende do seu objetivo. Se for para sua reserva de emergência, tem que ter liquidez diária. Agora, se você está disposto a deixar aquele dinheiro por um tempo maior, você pode investir no CDB pré-fixado. Então, cada investimento tem as suas características. Eu já falei sobre o CDB também nos vídeos anteriores. Então, essa questão do investimento mínimo vai variando muito de acordo com cada investimento. Tem CDBs que é possível investir a partir de R$1. No próprio Tesouro Direto mesmo, onde tem o Tesouro Selic, você encontra outros tipos de investimento, como o Tesouro Pré-fixado, IPCA+, que tem investimentos lá a partir de R$4, R$30. Agora, em ações, por exemplo, renda variável, você consegue investir a partir de R$8, R$5, R$10, porque são ações. Cada ação tem o seu valor, a sua cotação, né? Então, tem ações que custam R$20, R$30, outras que custam 50, 60. Então, tem vários valores, vai de acordo com cada objetivo seu. Se você está começando a investir agora e quer fazer o seu primeiro investimento, então o seu investimento mínimo é os R$167 do Tesouro Selic. Então, é esse valor que você precisa para começar. Se você quer investir agora em um CDB, com R$1 você já consegue, tá? E CDB bom. Próxima pergunta. É melhor guardar para depois investir? E outro detalhe, é melhor investir mensalmente ou anualmente? Galera, não é melhor você guardar, você começa investindo. Porque se você guardar o seu dinheiro, por exemplo, eu vou guardar todos os meses para depois lá no final do ano eu investir. Primeiro ponto, esse dinheiro que você está guardando, por exemplo, deixei no cofrinho, deixei na conta parado.
ele não tá rendendo. Então não faz sentido você apenas guardar ao invés de você estar investindo. Porque se você tem aquele dinheiro para guardar, é muito mais vantajoso você já investir. E outra coisa, é melhor você investir mensalmente do que anualmente. Próxima pergunta. O que acontece se eu precisar do meu dinheiro antes do tempo? Galera, tem investimentos que têm liquidez diária. Por exemplo, você pode resgatar a qualquer momento, todos os dias, até mesmo no final de semana, como é o caso de CDBs. Vou te dar um exemplo. Às vezes eu invisto no CDB do Inter, o CDB de liquidez diária. E nele eu consigo resgatar o meu dinheiro até mesmo sábado e domingo, inclusive em feriados. Diferente do Tesouro Selic, que não permite resgate em feriados, né? E sábado e domingo, ou seja, dias não úteis. Então, tem investimentos que têm alta liquidez. Eu tô mostrando esse exemplo, mas isso não significa que o Tesouro Selic não tenha alta liquidez. Ele tem sim, e é por isso que ele também é um ótimo investimento para sua reserva de emergência. Porém, ele não tem tanta liquidez assim como os CDBs. Só que entre a segurança do Tesouro Selic e CDBs, eu prefiro a segurança do Tesouro Selic, se caso você for formar sua reserva de emergência. Então, sobre essa questão de resgate imediato, né, resgatar a qualquer momento, vários investimentos possibilitam que você resgate esse dinheiro a qualquer momento sem ter prejuízo, né, sem sofrer com a marcação do mercado. Como é o caso do Tesouro Selic, de CDBs que tem liquidez diária. Existe também RDBs, por exemplo, RDBs do Nubank. E eu creio que, em geral, né, esses são os investimentos mais comuns que possuem alta liquidez. Então, é um ótimo exemplo para você entender. Próxima pergunta. Dá para viver de renda mesmo começando jovem? Com certeza, e é justamente por isso que você deve começar jovem, para você viver de renda o quanto antes. Então, se você começa a investir desde cedo, você está usando o tempo a seu favor e os juros compostos a seu favor também, porque juros sobre juros faz o seu dinheiro render ainda mais. Então, quanto maior o tempo você pode deixar o seu dinheiro investido, mais retorno você vai ter. Consequentemente, lá na frente, você vai conseguir viver ter uma qualidade de vida melhor só com a renda dos seus investimentos, né? Próxima pergunta. O que eu devo evitar quando eu for investir? E a resposta dessa pergunta é muito simples. Você deve evitar aqueles tipos de pensamentos que você mesmo cria na sua cabeça. Por exemplo, só se vive uma vez, pra que eu vou investir? Vai que eu morro amanhã? E galera, você tem que ter um pé no presente e um pé no futuro. É claro que ninguém sabe o dia de amanhã, só que pode ser que amanhã você precise desse dinheiro investido, só que você gastou ele no dia anterior. Pode ser que amanhã você tenha algum imprevisto e precise daquela reserva de emergência que você deixou de investir por ter esse tipo de pensamento. Então para de criar desculpinha e para de ficar adiando aquilo que você já deveria ter começado. Porque como eu mostrei, investimento mínimo, galera, é a partir de R$1. Investimento bom ainda, tá? Eu mesma invisto com R$20, com R$50, com R$100. Então, não tem isso, galera, de para eu investir eu preciso ter um valor fixo todo mês, senão eu perco o foco. Não, você vai perder o foco se você não investir. Agora, não importa se você está investindo R$1, R$20, o que importa é que você está criando essa disciplina mesmo com pouco, e é isso que vai fazer a diferença quando você tiver muito dinheiro. E outra coisa, investir não é a mesma coisa de apostar, não é a mesma coisa de ganhar dinheiro do dia para a noite. Vou colocar um dinheiro aqui e vamos ver no que dá. Investir é planejamento, é estratégia, investir é para você ter tempo de qualidade lá no futuro, ter liberdade, né, como muitos dizem por aí, né. Então, esses tipos de pensamento aí fazem muitas pessoas não querer investir. Evita também seguir pessoas que fazem day trade, que tá lá na bolsa de valores só para especular, pessoas que falam que investir a longo prazo não dá certo, não dá resultado. O que você precisa basicamente é fazer o básico, tá? Próxima pergunta: investir ou quitar a dívida? Pagar a dívida, né? Resumindo. Galera, você precisa quitar a dívida, porque os juros da dívida geralmente vão ser maiores do que o seu rendimento, né, dos seus investimentos. Então, por exemplo, uma dívida no cartão de crédito pode ter lá juros de 3% ao mês. Tem dívidas no cartão de crédito que chega muito mais que isso, 14% ao mês, galera. Já o rendimento dos seus investimentos, atualmente, com a taxa Selic de 15%, está rendendo 1,17% ao mês. Então, pense bem, se você tem uma dívida lá que está com juros de 3% ao mês, faz sentido você investir para o seu dinheiro render apenas 1,17% ao mês? Quando eu falo apenas, é porque eu estou comparando a dívida e o rendimento dos seus investimentos. Mas não significa que 1,17% ao mês é uma rentabilidade baixa. Muito pelo contrário, a nossa rentabilidade hoje da renda fixa tá muito boa, tá alta, porque a taxa Selic tá alta. Então, se você tá começando agora e não tem dívidas, esse é o melhor momento para você começar a investir para o seu dinheiro render de acordo com a taxa Selic, que está alta. Mas se você tem dívidas, é melhor você quitar primeiro para depois você investir. Isso exige planejamento. Próxima pergunta e última. Posso perder todo o meu dinheiro investido?
Com certeza. Só que isso só acontece com quem investe sem estudo, com quem investe só querendo lucrar a curto prazo. Então, se, por exemplo, você coloca todo o dinheiro que você tem em criptomoedas, obviamente, se aquela criptomoeda cair, porque é o natural da coisa, você vai perder dinheiro. Então, começa por aí. Não invista todo o seu dinheiro em um único investimento, porque senão o risco vai estar especificadamente em um único investimento. Não faz sentido você não diversificar a sua carteira. Você precisa investir em mais de um investimento. E é por isso que tem que saber o seu objetivo. E é por isso também que se você não fizer isso, você tem o risco de perder todo o seu dinheiro. Obviamente, você não vai fazer isso, né? Você não vai investir todo o seu dinheiro em um único ativo. Então não tenha pressa para investir. Se você nem tem reserva de emergência, para que você está pensando em outros investimentos? Primeiro, tenha paciência, vai com calma. Se você nunca teve interesse em aprender a investir antes, por que agora que você está começando a ter esse conhecimento, você já quer passar o carro na frente dos bois e investir em outros investimentos só porque rendem mais? Não tem isso, galera. Começa pelo básico, pela reserva de emergência, vai com calma. Investir exige paciência e planejamento. E agora uma pergunta bônus, a última pergunta. O que eu preciso entender de economia para fazer um bom investimento? E é basicamente, galera, sobre a taxa Selic, inflação, CDI. Você tem que entender também como que funciona o básico de marcação ao mercado, porque isso acontece nos títulos públicos, né? Nos títulos do Tesouro. Precisa entender também sobre os riscos. Por exemplo, investir no Tesouro Direto tem o risco de crédito, que é o risco do governo não te pagar. Porém, o risco é muito pequeno, porque você está emprestando para o governo. Esse é um tipo de conhecimento que a gente vai entendendo quando a gente vai começando a estudar mais sobre aquele investimento. Existe o risco de mercado, de liquidez. Você tem que entender também um pouco sobre Bovespa, como os bancos lucram, spread bancário. Tem que entender sobre CDI, CDB. E com o passar do tempo, quanto mais você vai pesquisando sobre isso, mais vai aparecendo notícias sobre isso, textos que te explicam isso, né? Vídeos também. Então, você vai aprendendo tudo isso aos poucos e colocando em prática. Não adianta você também ficar só na teoria, tem que colocar em prática. Então, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Meu nome é Isadora Cecília e esse é meu canal Eu Tô Rica. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Só um spoiler. No próximo vídeo eu vou te mostrar como investir no Tesouro Selic na prática. Eu vou investir junto com você. Então eu te vejo lá. Até mais, galera. Tchau!